Olá, me chamo Simone Merenço, sou lash designer na cidade de Capão da Canoa e vamos para a nossa segunda aula. E hoje nós vamos começar falando sobre volumes. Bom, na área lash a gente define o efeito que o cliente está procurando pelo nome do volume. Se a cliente quer algo mais puxado para a curvatura, se ela quer algo mais volumoso, um efeito rímel, ou se ela quer algo bem impactante. Então, a gente alia aí a vontade da cliente com a saúde do fio natural dela e também a sua personalidade. Aí definimos realmente qual é o tipo de volume mais indicado para ela. Mas normalmente hoje em dia temos aí volumes comerciais, né? Então, o que é o volume em si? É o tipo de fio aplicado, trazendo volumes diferentes. Então, dependendo do fio que tu for utilizar no teu cliente, ele vai trazer um volume diferente para esse olhar. Hoje, no Brasil, as técnicas que mais são utilizadas é o volume Y, que é o volume brasileiro, né? Ele é um fio em Y. O fio W, que ele é o volume egípcio. Aí temos aí uma gama bem alta, né, do W, que é o 3D, 4D. Aqui do 5D e o 6D, a gente já chama ele o 5D de um volume americano, né, o volume inglês aí. O 6D é volume egípcio 6D, 7D e 8D. O que acontece aqui nesse do 4 em diante aqui, são as nomenclaturas que tu pode estar dando dentro do teu espaço, do teu estúdio, ou enfim, na tua cartela ali de volumes. Tu pode colocar o nome que tu quiser. No meu caso aqui no estúdio, eu tenho nomes diferentes para o 5D, que hoje em dia eu chamo ele de Extreme, que é o egípcio Extreme. E agora eu também estou trabalhando com o 8D. E o nome eu ainda não vou revelar, porque quando eu soltar este vídeo eu ainda não vou ter lançado, mas ele também vai ter um nome diferente. E o 3D aqui que eu trabalho, eu botei ele de volume egípcio light, porque ele traz um efeito bem natural. O volume Y, com o fio Y, a gente não altera o nome normalmente, porque ele é muito conhecido já no Brasil como volume brasileiro, né? Então a gente não altera até para que a cliente já saiba qual é o tipo de volume que ela está ali utilizando. E também, em contrapartida, temos aí ainda no mercado, né? Sem serem fios tecnológicos, né? Todos esses fios aqui que eles já vêm, né, montados, a gente chama eles de fios tecnológicos, né? E aí a gente tem os fãs, aí hoje em dia até tem no mercado já fãs pronto, ou então caixinhas que tu compra de auto fãs, que na retirada ele já vem mais ou menos pronto, tu só alinha o fio e faz conforme tu quer, né? Mas a gente tem aí o volume russo e o mega volume. O volume russo, né, já diz, as russas, né, inventaram esse volume russo, trazendo bastante impacto, assim. Ele traz um volume bem impactante, né, e o mega volume ainda mais do que esses. O que difere todos estes é espessura, né, que é a espessura do fio, ele vai variar de 0,03 até 0,25, que é nos casos que a gente usa de fio clássico. Eu uso o 0,20, tá? No fio clássico, porque eu acho ele um pouco menos grosseiro, assim, não dando tanto problema, né, ali de coceira para minha cliente, ou de dar aquele aspecto muito marcado. Então, eu uso o 0,20, mas a gente tem até o 0,25 aí no fio clássico. Para o mega volume, a gente usa o 0,03 ou 0,05, porque eu vou aí estar juntando de 8 a 12 fios em um fã e acoplando ele em cima de um fio natural. Já no volume russo, eu uso aí normalmente ou um 0,05 ou 0,07 e eu vou estar utilizando aí de 5 a 8 fios, né, montadinhos ali os fãs. Isso aqui é uma base, tá, gente? Tem gente que faz com mais, tem gente que faz com menos. Também sempre avaliando, pelo amor de Deus, o fio natural da cliente.
Já nessa gama aqui de fios tecnológicos, né? Na gama de fios tecnológicos, a espessura que a gente usa é o 0,07, né? Então, aí trazendo naturalidade, né? Por mais que ele seja uma espessura menor do que o fio clássico, ele ainda traz uma naturalidade e com a composição aí dos fios, né? Unindo-se, eles se unem uns aos outros, eles trazem esse efeito mais marcado, muitas vezes se aproximando ao volume russo. Eu não vou dizer que ele substitui o volume russo, porque eu estaria sendo hipócrita, né? Não tem como substituir aí o volume russo e o mega volume, né? Com fios tecnológicos, exceto se a cliente tiver muito fio, muito cílio natural, né? Aí até ele dá uma impactada a mais, tá? Então, sobre volume é isso. A gente define o nome do volume pelo tipo de fio utilizado. Então, sobre os volumes ainda, né? Esses aqui são os volumes comerciais. O que são os volumes comerciais, tá? São volumes que normalmente são mais vendidos aí ao público, tá? Existem aí os volumes de campeonatos, né? E existe aí efeitos hoje que trazem efeito Fox, né? Efeito delineado, que são efeitos montados ali com o tipo de curvatura do fio. Aí já é outra questão, né? Mas volume comercial, quando vocês ouvirem falar em volume comercial, a gente tá falando em volumes que vendem bastante, né? Volumes aí de quem utiliza cílios e de quem procura aí uma lash designer, normalmente ela já vem mais ou menos com uma ideia. Ela viu uma colega de trabalho, ela viu uma artista utilizando, alguém falando sobre aquilo, então ela vem com aquela ideia para que tu possa reproduzir nela aquilo que ela já sentiu desejo, né, a partir do momento que ela viu. Então aqui a gente tem o volume brasileiro, que ele é um fio Y, eu vou estar aí mostrando no cantinho da tela para vocês qual é o tipo de fio. Temos o volume egípcio, que é o fio W. E aí, o fio W aqui, egípcio, tu pode chamar ele o 3D, o 4D, o 5D, o 6D, o 7D, o 8D. Ou tu pode, né, a partir do 4D, colocar nomenclaturas tuas. Ou até mesmo do 3D, né? Mas eu não indico. Eu indico sempre colocar do 3D, botar volume egípcio. Que daí a cliente vai marcar aquilo. E é normalmente o que mais se fala aí no mercado. E aí do 4D em diante tu bota a nomenclatura que tu quiseres. O volume indiano, que ele é um fio em formato V, não é tão utilizado assim no Brasil, né? A gente não vê tanto, mas às vezes pode surgir um caso ou outro, então é bom tu ter este tipo de fio já no teu estúdio aí e estudar para fazer a aplicação, porque ele é um fio tecnológico também. Temos aí o fio americano, que é o fio 5D, né? Que ele é um fiozinho onde ele tem 5 pontinhas ali, e ele tem uma bem assim no meio, mais compridinha, e vem uma base. Ele é um fio 5D, então a gente chama ele ou de americano ou de volume inglês, ele é o mesmo. Temos aí o volume russo, né, muito conhecido, que ele é um fenzinho menorzinho, porém ele ainda assim, com a junção dos outros, ele dá um volume bem grande. E temos também o mega volume, que ele também é feito com fãs, né? Daí só com mais fios aí, no mesmo... É tipo um buquezinho de fios aí, tá? Esses são os volumes comerciais, que normalmente vai ser bem solicitado no teu espaço aí, ou onde tu for atender. Mas estes 3 aqui são os mais pedidos, que é o volume brasileiro, o volume egípcio e agora tá em alta aí, bem em alta, o volume americano, que é o fio 5D. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu agradeço de coração a cada um que está aqui. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe aí com outras amigas lashes, para que elas também venham para o canal. Eu vou estar trazendo muita coisa legal aí, muita novidade. E também estou compartilhando bastante coisas lá pelos shorts. Espero que vocês curtam e compartilhem e salvem e que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo!